Falar a partir da experiência. Palestra realizada em 8 de maio de 1964. Neville Goddard. O assunto desta noite é Falando por experiência. Há uma conversa que ocorre no livro de João entre Nicodemos, um membro do Sinédrio, e Jesus. É o capítulo 3, e ele disse a Nicodemos: falamos do que sabemos e testemunhamos o que vemos, mas você não aceita nosso testemunho. Se eu lhe digo coisas terrenas e você não acredita, como você pode acreditar se eu lhe digo coisas celestiais? Então aqui está alguém que é membro do Sinédrio, a mais alta ordem na fé judaica, e ele veio à noite fazendo certas perguntas. Agora ele realmente não perguntou, ele o chamou de rabino, e Jesus admitiu o fato de que ele era um professor. É isso que um rabino é, e então passou a instruí-lo sobre um grande mistério e disse-lhe: você deve nascer do alto, pois, a menos que você nasça do alto, não podeis entrar no reino de Deus. Versículo 3. E ele respondeu: pode um homem velho entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer? E isso foi respondido de uma maneira estranha. Ele disse: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Versículo 6. Mas a menos que você nasça do alto, você não pode entrar no reino dos céus. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é com todo aquele que é nascido do Espírito. Versículo 8. Então ele continua após a próxima interrupção. Isso se transforma em um discurso. Realmente, começou como um diálogo e finalmente a coisa toda está se movendo para um discurso, como uma discussão. Então ele disse: como pode ser isso? Você, um mestre, um professor de Israel, e ainda assim você não entende isso. Digo-vos que, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Ninguém jamais subiu ao céu, senão aquele que desceu. Versículos 10 a 14. Tudo isso está compacto em alguns versículos, que você encontrará nos primeiros versículos do capítulo 3 de João. Ele leva isso literalmente, em um nível físico. A palavra grega traduzida como novamente, ou de novo, ou de cima é anote. Estudiosos afirmam que você não pode dar outro significado à palavra, especialmente quando você lê o contexto, senão de cima, gerado de Deus, gerado de cima. Esse nascimento pode ser considerado tanto do lado do pai, no caso em que o verbo é gerar, ou do lado da mãe, no caso o verbo é gerar. A palavra aqui é do lado do pai. Gerar é gerado de cima, gerado de Deus. Agora eu lhes digo por experiência que isso é literalmente verdade. Ele achava que não se podia aceitar no nível físico, não podia ser literal, mas ele explicou o que é gerado. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Nicodemos não entendeu, ele simplesmente não entendeu. Por quê? Que homem neste mundo poderia entendê-lo a menos que tivesse a experiência ou acreditasse naquele que teve a experiência? Então aqui, a história é literalmente verdadeira. Ele está falando de uma era inteiramente diferente, uma era que não é esta era, onde se deve ter um corpo igual a essa idade para exercer um poder completamente desconhecido por qualquer homem, ou por qualquer homem neste mundo, uma coisa totalmente diferente onde ele está exercendo um poder criativo que é o poder de Deus. Então ele tem que ter um corpo para exercer esse poder, para usar esse poder. Agora ele faz a declaração: saí do Pai e vim ao mundo, novamente, deixo o mundo e subo para o Pai. João 16, versículo 28. Nestas 4 pequenas frases ele admite uma preexistência: eu saí do Pai, pois bem, sair do Pai é morrer. Como um filho pródigo, ele se afastou de seu pai e o pai o considerou morto, o considerou perdido e disse: meu filho que estava perdido foi encontrado, ele estava morto e agora está vivo novamente. Lucas 15, versículo 24. Então ele admite nessa partida: eu saí do Pai, que ele morreu. Eu vim ao mundo, isso é encarnação. De novo, estou deixando o mundo e ascendendo ao Pai, e isso também é literalmente verdade.
O homem acha difícil entender, mas no decorrer da noite vamos explicá-lo a partir da experiência real. Bem, agora vamos descer a este nível, a partir da experiência. Eu pedi que você se unisse a mim e compartilhasse comigo seu uso da lei, para que eu possa encorajar todos os que estão aqui a usar a lei com amor para expandir seu mundo e torná-lo um mundo maravilhoso. Porque você pode ser qualquer coisa neste mundo que você realmente queira ser se você estiver disposto a ser vigilante, ser fiel à suposição de que você já é uma pessoa assim, se você estiver disposto. Bem, um senhor me escreveu na semana passada e disse, no domingo, quando discutimos, você me lembrou algo que no intervalo eu havia esquecido, que quando discuti possíveis histórias com meu produtor, e ele me deu todas essas histórias, fui para casa fervendo de tanta raiva. Porque eu sabia que poderia conceber muito mais histórias maravilhosas do que as que ele sugeriu. Eu estava tão bravo quando cheguei em casa, eu simplesmente enfureci. E eu disse a mim mesmo, audivelmente, gritando, minha esposa não me ouviu, mas eu subi as escadas e para as montanhas eu falei, eu não tenho que escrever para a TV, eu posso escrever para shows da Broadway. Escrevo para peças da Broadway. Posso escrever livros. Posso escrever para fotos. Eu não tenho que escrever roteiros de TV. E então eu pensei, bem, agora vou pegar a sua história mais estúpida, mas a mais estúpida de todas as ideias que ele me deu, e então eu vou trabalhar nisso. Então ele disse, eu dei a ele o desafio. E assim, essa história em que trabalhei foi indicada para um prêmio naquele ano. De todas as histórias que eu já fiz, foi a história indicada para um prêmio como a melhor história do ano. Foi sua história mais estúpida, mas foi um desafio. Então você me lembrou no domingo que um desafio é necessário neste mundo. Então, na segunda-feira de manhã eu me senti calmo e passivo, e estava andando na minha caminhada habitual, e estava com vontade de agradecer ao Pai, quando de repente me lembrei do que você havia dito no dia anterior. No domingo, sobre um desafio quando eu peguei a história mais estúpida e desenvolvi no que foi indicado para um prêmio. E de repente ouvi a voz mais alta e autoritária que já ouvi antes. Nunca ouvi nada tão alto quanto isso, com tanta autoridade, e ouvi-o do fundo da minha alma. E ele está me dizendo, e isso é o que ele disse, alimente-me com desafios. De que outra forma posso crescer? Você pensa, alimente-me com desafios. De que outra forma posso crescer? Como eu lhe disse, Deus realmente se tornou homem. O homem é o limite da contração, o limite da opacidade, não há limite para a translucidez, não há limite para a expansão. Mas ele tomou para si o limite da contração, que é o homem, chamado Adão, e agora Adão tem que alimentá-lo com desafios que ele pode criar, para que ele possa expandir seu poder criativo. Pois o propósito da coisa toda é simplesmente criar e desenvolver o talento criativo de alguém, seu poder criativo. Então, alimente-me com desafios. De que outra forma posso crescer? Você não pensaria que Deus está crescendo, Deus cresce para todo sempre. Deus é a verdade e a verdade é uma expansão ilimitada, para todo sempre e para todo sempre. Então ele simplesmente chega ao limite da contração, assume o desafio que ele pode dar, e então cria. Ele disse, eu saí, e no dia anterior eu tinha uma história que meu produtor aceitou e gostou, e instantaneamente joguei no cinzeiro. Eu quero uma história maior e melhor, mais viva, algo mais vital, e em 1 hora eu consegui. Eu aceitei o desafio. E então, de uma forma muito doce, me agradeceu por lembrá-lo do que ele havia me contado sobre essa história estúpida que ele desenvolveu, a ponto de receber pelo menos a indicação a um prêmio. Mas, no intervalo, ele havia esquecido o que fez com aquele desafio. E agora ele me disse na carta que um desafio muda a consciência do homem do estado passivo para o estado ativo. É a coisa mais maravilhosa do mundo elevar a consciência do homem a níveis cada vez mais elevados, um desafio neste mundo. Portanto, peço-lhe que pegue o que ele me deu, que agora estou compartilhando com você, e use-o, e depois crescer. Ao crescer, Deus cresce.
É tudo Deus. Deus está desempenhando todas as partes. Então, ele muito generosamente me deu em forma de carta sua reação à nossa conversa no domingo, que esta noite eu posso compartilhar com você. Agora, ele sabe disso agora por experiência, pois ele recebeu sua história em 1 hora. E uma verdade que o homem conhece por experiência, ele conhece mais profundamente do que qualquer outra coisa neste mundo, ou do que ele pode conhecer essa mesma verdade de qualquer outra maneira. Por exemplo, eu conto a história e você acredita em mim. Tudo bem, então você acredita em mim, mas você não sabe como você saberá depois de testá-lo e comprová-lo nos testes. Então, o que você sabe por experiência, você sabe mais profundamente do que qualquer outra coisa neste mundo. Então hoje ele sabe que um desafio tomou sua consciência e a transformou do estado passivo no estado ativo, que ele teve a coragem de pegar uma história que já era aceita e apreciada por seu produtor e descartá-la, e em 1 hora chegar a uma história infinitamente melhor do que a que ele havia descartado. Teve a coragem de descartar um já aceito. Bem, isso já era dinheiro no banco quando você está recebendo esse tipo de dinheiro por um roteiro de 1/2 hora. Mas ele descartou isso e aceitou o desafio, e então subiu para um nível mais alto. Então eu compartilho com você. Você aceita o desafio. Agora, outra senhora, ela está aqui esta noite, e ela disse na semana passada para mim. Eu estava conversando com alguns amigos e eu disse, você sabe, eu me lembro quando. E como eu disse eu me lembro quando, ocorreu-me. Estas são as palavras de Neville, as palavras que ele usou para descrever uma visão dele. E então eu disse a mim mesmo, mas eu não estou usando. Aqui o homem compartilhou conosco sua visão e eu não usei o que ele me deu. Ele deu-me. Agora estou falando com meus amigos dizendo a ele, eu me lembro quando, e eu mesmo não fiz isso. Ela disse, acabei de escrever uma carta ao meu senhorio para explicar ao senhorio que não poderia este mês pagar o aluguel em dia. Eu vou pagar, sempre paguei e vou pagar, mas este mês as coisas estão difíceis. Não posso pagar este mês, ou seja, não em dia. Então, de repente, eu me lembro quando. Então ela começou a se lembrar de quando limpava um quarto de motel, um quarto de hotel, uma casa particular, $14 por dia. Então ela se perdeu no clima, eu me lembro quando, portanto, isso implica que ela não está fazendo isso agora. O telefone toca e um ex-empregador que anteriormente a empregava $10 por dia empregou naquele dia $50 por dia. Ele disse, você coloca na sua conta o tempo que for necessário para organizar uma certa coisa, que ela não explicou em sua carta, e são $50 por dia pelo trabalho que você vai fazer para definir essa coisa em movimento. Como eu lhe disse, aquela visão era tão clara para mim, tão clara quanto esta sala aqui, quando eu escorreguei. Estou na minha cama aqui nesta cidade, e de repente estou nesta enorme mansão na Quinta Avenida, uma dessas enormes mansões de 60 e 70 quartos. E havia 3 famílias presentes, uma era avô, uma era a próxima geração e depois a terceira geração. O avô era invisível, mas as outras 2 gerações estavam presentes e sempre discutindo sobre o avô. E eles diziam, eu os ouvi, eu entrei, em espírito, e os ouvi falando sobre o avô, que fez a fortuna que eles agora desfrutavam, a mansão e a renda dessa riqueza entrincheirada que eles agora desfrutavam, mas eles mesmos não conseguiram. Eles contaram a história do avô e o avô disse enquanto estavam em um terreno baldio, lembro-me quando este era um lote vazio, e então o avô pintava um quadro de palavras de seu desejo por aquele lote, e o pintava de forma tão vívida que todos o viam como o avô o via. Foi assim que fez sua fortuna. Viveu a partir daquele momento em seu desejo realizado. Eu me lembro quando acordei, eram cerca de 3 da manhã, e escrevi toda a visão. Depois voltei para a cama e ressonhei o sonho, mas desta vez, enquanto o ressonhei, eu era o avô. Eu havia absorvido tão completamente a mensagem que me encontrei na mesma mansão com as mesmas pessoas, e disse a eles que me lembro de quando estou em um terreno vazio,
Lembro-me de quando este era um terreno vazio. Então eu pintava o quadro de palavras do meu desejo por aquele lote e o pintava de forma tão vívida, tão graficamente que todos o viam. E então eu acordei. Bem, o capítulo 41 do livro de Gênesis, versículo 32, nos diz que se a visão é dupla, a duplicação da visão significa isso, disse José ao faraó, que Deus o fixou e logo acontecerá. Deus o consertou. Isso é corrigido agora se a visão for duplicada. Deus o corrigiu e em breve acontecerá. Então compartilhei com você. E agora, esta senhora tem vindo fielmente ao longo dos anos, mas como todos nós, ouvimos, é uma emoção no momento, mas não a colocamos em ação. Ela não aplicou. Mas no mesmo dia em que ela aplicou, o telefone toca e lhe oferecem $50 por dia, não $10 por dia. Então foi um desafio. Ela aceitou o desafio de que lembro quando ganhava apenas $10 por dia. Agora você pode pegar a mesma coisa. Eu me lembro quando minha renda era apenas, qualquer tipo de renda, $1.000 por semana. Você pode fazer isso. Você acha que é loucura? Nada é impossível para Deus. Alimente-me com desafios. De que outra forma posso crescer? Essa é a história de Deus para um amigo que está aqui esta noite. Alimente-me com desafios. De que outra forma posso crescer? E assim, se o seu desafio é o que você quer e você o nomeia. Eu sei que no meu próprio caso, quando minha professora me opôs em elocução, foi sua oposição à minha voz e sua afirmação de que eu nunca poderia ganhar na eternidade $1 usando minha voz, e ela me usou como cobaia, uma de uma classe de 40, e ela me fez dar um passo à frente, e então apontou o dedo para Neville e disse, você vê Neville? Ouça-o. Ele nunca será capaz de usar sua voz para ganhar $1, então apenas observe tudo o que ele faz, ouça-o, e evitá-lo. Eu sou o único da classe de 40 que usa uma voz e pensamentos por trás disso para ganhar a vida, e os outros 39 estão em outro lugar. O que eles estão fazendo, eu não sei, mas nenhum deles entrou no teatro, nenhum. Ninguém entrou em nenhuma outra parte da vida onde a voz seria usada, e ela foi a grande professora de elocução. Mas ela me desafiou, e esse foi o meu desafio. Não me permitiria desperdiçar os $600 do meu pai. Ele mal podia me dar $600 para ir a uma escola de teatro por 6 meses e depois se assumir e ser um fracasso. Eu sabia em meu coração que não poderia fazer isso com ele, então eu simplesmente não permitiria. Então eu digo a todos, tudo neste mundo é possível se você aceitar o desafio agora. Por quê? Quem está aceitando isso? Deus está aceitando isso, porque Deus é sua própria imaginação humana maravilhosa e isso é Deus. Deus realmente se tornou homem para que o homem possa se tornar Deus. Agora, vamos levá-lo através do livro de agora até o final da série, dia 26 deste mês, e mostrar como o livro é tão verdadeiro. Cada palavra dele é verdadeira e literalmente verdadeira em níveis mais profundos da alma. Aqui está um amigo esta noite. Ele está na plateia, e isso aconteceu na semana passada. Você já ouviu esta história várias vezes sobre a crucificação e a voz que disse, eis que hoje te digo que estarás comigo no paraíso. Lucas 23, versículo 43. Bem, este rapaz, ele é apenas um rapaz, ele se viu em visão em um teatro, e aqui estava uma enorme tela grande. À esquerda da tela há uma cruz quase de sua altura ou um pouco mais que sua altura. Então um homem de repente apareceu do nada, caminhou até a cruz, virou-se e encarou a plateia, e então estendeu as mãos e se fundiu com a cruz. Então uma voz disse, eu vos digo hoje, você estará comigo no paraíso por um tempo. Eu não posso lançar nenhuma luz sobre isso, mas pelo menos ele é honesto e está me dizendo exatamente o que ouviu. E quando uma visão se transforma em palavras, então a divindade está presente. A própria presença da divindade é confirmada à medida que a visão se transforma em palavras, como nos disse no 3º de Êxodo, versículo 4.
Aqui da sarça, e de repente a visão se transforma em palavras, e no exato momento em que se transforma em palavras, a revelação começa. Dizem que eu sou vos enviou. Versículo 14. E a presença da divindade é sempre confirmada sempre que a visão se transforma em palavras. Então, neste caso, a visão se transformou em palavras. Agora, o que é esse slogan, que não está registrado nas Escrituras? Por pouco tempo, eu não sei. Ele me escreveu esta carta há poucos dias e não sei, não me foi revelado o porquê do slogan. Mas é óbvio qual é a primeira parte disso. Eis que hoje te digo que estarás comigo no paraíso. Mas por que por pouco tempo? No entanto, ele nos diz que por causa do instante, ou melhor, da expansão para sempre de Deus, todas as coisas são apenas por um tempo. É sempre um crescimento e um crescimento e um crescimento, para sempre e para sempre. Então ele compartilhou isso comigo e eu compartilhei com você. Mas eu lhe digo por experiência própria que tudo nas Escrituras é verdade. Eu tive quase todas as experiências registradas nos Evangelhos a respeito de Jesus Cristo, desde o nascimento até o fim, e todas. Não tive a história de Lázaro, não tive essa. Mas eu tive a pomba. Eu tive todas as histórias das Escrituras registradas. Eles acontecem na alma do homem, eles não ocorrem do lado de fora. Pois se diz dele, nós sabemos de onde este homem veio, sabemos sua origem, e quando Cristo vier ninguém saberá de onde ele vem. Então eles o rejeitaram porque sabiam de sua origem. Mas quando Cristo vier, pensavam eles, ele emergirá de uma maneira estranha e misteriosa. E ele vem, mas ele vem de uma maneira misteriosa no homem que o próprio homem não conhecia. Agora ouçam as palavras que começamos com a reunião. Ele nos diz que está apenas falando de coisas que sabe. Eu lhes digo que sei e testemunho o que vi, e vocês não aceitarão meu testemunho. Ele está apenas testemunhando o que ele realmente experimentou, o que ele viu, e eles não aceitarão seu testemunho. Agora, se eu lhe falar de coisas terrenas e você não acreditar, como você pode acreditar se eu lhe contar coisas celestiais? Então ele lhes diz coisas terrenas, todos os sinais das coisas terrenas, todos os sinais de saúde, transformaram um homem pobre em um homem rico, um homem que não pode vender um material para alguém que vende tudo que pode escrever, um homem que estava doente em um homem que nunca se sentiu melhor em sua vida. Então ele transforma tudo isso, e eles não vão acreditar no que ele diz sobre como ele fez isso. Ele só fez isso em sua imaginação, pois ele disse, tudo o que você pedir em oração, creia que você recebeu e você receberá, isso é tudo o que você faz. Marcos 11, versículo 24. Bem, se ele pudesse se convencer da realidade do que está imaginando agora, então deveria se exteriorizar se esse princípio for verdadeiro. Bem, ele fez. Mas ele disse a eles como ele fez isso. Eles não podiam acreditar nisso, eles queriam algum outro tipo de truque. E ele está dizendo a eles que isso é tudo o que você faz, quando você sabe o que quer, acredite que você tem e você terá. E se alguém puder chegar a esse ponto de crença, então tudo virá a este mundo baseado na grande lei de Israel, então deve se exteriorizar se esse princípio for verdadeiro. Bem, ele fez. Então ele recitou toda a história para eles. No Salmo 78 está registrada toda a história de Israel. Ele disse, empresta-me os teus ouvidos, ou deixe-me ter os teus ouvidos, o teu entendimento, a tua atenção, e abrirei a minha boca em parábola e falarei em palavras obscuras como antigamente. Versículo 1. E então ele lhes diz que lhes contará todas as coisas que os pais disseram que todos deveriam ouvir, e então transmitirá para a próxima geração e a próxima geração, e todas as gerações não nascidas, todas as maravilhas que Deus forjado. E o final chega a Davi, no final deste capítulo muito longo, o 78º, que é um capítulo de Asaf, e Asaf significa, o ajuntador. Ele reúne todas essas coisas. Temos 12 salmos de Asaf, do 73º ao 83º.
E então o 50º, e esse 50º é aquele em que, se eu estivesse com fome, não diria a você, porque a terra é minha e tudo o que nela há. O gado em 1000 colinas são meus, versículos 10 e 12. E se eu estivesse com fome eu mataria e comeria, porque eu deveria te dizer quando é tudo meu? Esse é o primeiro salmo que ele nos deu, o 50º. Então ele nos deu os outros 11, do 73º ao 83º, e o nome significa simplesmente reunir. Ele reúne todas as tradições, todas as histórias dos pais, e as conta para a próxima geração, e diz para eles contarem para a próxima geração e continuarem contando até que um dia eles experimentem. E assim, nós lhes dizemos, e então um após o outro tem uma experiência. A de hoje foi a cruz, ele experimentou isso. Ele sabe como essa história é verdadeira. Mas o que nos é dito nas Escrituras? Ó, seus tolos Gálatas! Quem te enfeitiçou, diante de cujos olhos Jesus Cristo foi retratado publicamente como crucificado? Não é um drama feito vicariamente. Diante de cujos olhos Jesus Cristo foi retratado publicamente como crucificado. Deixe-me perguntar-lhe apenas isto: você recebeu o Espírito pela operação da lei, ou por ouvir com fé? Você é tão tolo. Tendo começado com o Espírito, você está agora terminando com a carne. Gálatas 3, versículo 1. Acontece no Espírito, não na carne. Ninguém foi crucificado fisicamente. Sim, sem dúvida neste nosso mundo bárbaro dezenas de milhares de homens sem dúvida por algum tirano, algum sádico, foram crucificados. Mas essa não é a história. A crucificação é em espírito, e eu sei por minha própria experiência pessoal que é em espírito, pois eu fui, e é a sensação mais gloriosa do mundo. Você não pode conceber a emoção, a alegria quando os vórtices o prendem a esta roupa, quando cada mão, cada pé, lado e cabeça se tornam um vórtice, e esses vórtices, 6 deles, te pregam neste corpo. E a emoção? É puro êxtase quando você faz isso, e você ouve as palavras que significam que a presença de Deus está aqui. E então Deus fala do fundo de sua alma: eu me deitei dentro de você para dormir, e enquanto dormia tive um sonho. Sonhei, sim, sonhei que sou você. Ele está sonhando que é você. Agora, voltando ao nosso amigo, alimente-me com desafios. Estou sonhando que sou você. Eu sou seu próprio ser, seu próprio maravilhoso eu sou é Deus. Agora, Deus pode fazer qualquer coisa, todas as coisas são possíveis para Deus, então me alimente com desafios. De que outra forma posso crescer? E então seja ousado o suficiente para pegar algo que você escreveu, que você apresentou, que foi aceito e apreciado, e você sabe que isso é dinheiro no banco, e jogue no cinzeiro. Não é bom o suficiente. E então aceite um desafio, algo mais vital, algo mais maravilhoso, algo mais emocionante e escreva, e em 1 hora consiga. Consiga algo muito melhor do que você está disposto a aceitar, apenas pelo dinheiro, porque há dinheiro para você. Então você pega esta noite e pega uma grande soma. Se alguém me dissesse quando eu trabalhava na Macy's por, o que, $18 por semana e fazia tudo no local por $18, se alguém me dissesse que em um futuro não muito distante eu estaria ganhando $500 por semana, por quê? Eu teria rido deles. Mas eu fiz. Um dia eu saí da Macy's. Não quero dizer demitido. Fui demitido de Penney, J.C. Penney. Então eu trabalhava para J.C. Penney e eles me davam $22 por semana, e um dia eles me demitiram. Perguntei-lhes por quê, o que eu fiz de errado. Eles disseram, nada de errado, mas temos uma economia neste país que, quando as coisas estão lentas, deixamos as pessoas livres. Você está trabalhando aqui há 1 ano e meio, então nós simplesmente temos que economizar, então você tem que ir. Eu disse, de onde eu venho você despede uma pessoa porque ela fez algo errado, que se eu roubei ou se fiz algo errado causando a perda da empresa, me demita,
mas não me demita por causa de certas tendências estranhas neste mundo. Mas é assim que operamos, eles me disseram. Bem, eles pensaram, bem, este homem, ele é um menino e ele é estúpido e ele é tolo, vamos dar-lhe uma carta e mandá-lo para Macy's. Assim eles fizeram. Ele me escreveu uma cartinha e me enviou para seu amigo que era a agência de empregos da Macy's, então me mudei para Macy's e dei minha cartinha. Eles disseram, não podemos começar com $22,50 por semana, vamos começar com 18. Então tudo bem. Eu tenho que pagar aluguel, então eles me iniciaram aos 18 anos. Então eu trabalhei lá por um ano, e um dia eu disse para mim mesmo, você não está chegando a lugar nenhum rápido, ainda ganhando $18 por semana e fazendo tudo o que eles pedem para você fazer, porque você não quer ser demitido. Então eu tive a coragem de desistir sem um centavo no bolso, e 6 meses depois eu estava ganhando $500 por semana como dançarino. Parti para a Inglaterra, $500 por semana. Eu nunca dancei na minha vida antes, exceto dança de salão. Eu disse à minha parceira de dança quando ela disse, você sabe dançar? Certamente eu posso dançar. Ela disse, tudo bem, deixe-me ver. Bem, eu disse, dancei com outra pessoa, vou dançar com você. E assim, foi assim que começou. Então, vá para a Inglaterra, temos 100 libras. Naquela época, uma libra valia $4,84, não os 2,80 de hoje, e ganhei 100 libras por semana dançando em Londres por 3 meses, e de $18 por semana da Macy's. Então eu digo, você aceita um desafio, você simplesmente se joga para fora completamente e anda sobre a água, e ou afunda e se afoga, ou simplesmente vive melhor. Então aqui, estou falando por experiência, não estou teorizando quando digo que fiz isso. Eu tomei a palavra de Deus exatamente como Ele me disse, e então saí e fiz isso. Quando nenhum poder deste mundo poderia me tirar de nossas forças armadas, Deus me tirou, com uma dispensa honrosa. Nenhum poder do mundo poderia ter me tirado, mas Deus me tirou. Eu simplesmente presumi que estava fora e dormia noite após noite na suposição de que estou em casa como um civil dispensado com honra. Em 9 dias, o mesmo homem que recusou me chamou e depois me deu alta. Então eu estava no meu trem de volta para Nova York. Então, novamente, estou falando por experiência própria, não estou teorizando quando digo que Deus pode fazer qualquer coisa neste mundo se você confiar nele. Mantenha-o responsável, mantenha-o confiável. E assim em seu campo maravilhoso esta noite, sonhe o sonho mais nobre do mundo para você e para os outros. Aceite um desafio real, e então adormeça na suposição de que você já é uma pessoa assim, e então deixe funcionar. Vai funcionar como um encanto. Nenhuma pessoa neste mundo precisa que você ligue ou escreva para pedir ajuda de alguma forma. Se 1000 forem necessários, 1000 responderão, e você não precisa buscar os 1000, eles virão. O que for preciso virá. Então aqui, neste falando por experiência, ele disse que seus irmãos não acreditavam nele porque o conheciam. Ele lhes disse, a minha hora ainda não chegou, mas a vossa hora está sempre aqui. João 7. Versículo 6. Agora há uma afirmação profunda e quem vai acreditar? Se eu te contar coisas terrenas e você não acreditar, como você acreditaria se eu lhe contasse coisas celestiais? Sua hora está sempre aqui, ele disse, mas minha hora ainda não chegou. Você sabe o que isso significa? Todo este nosso vasto mundo é para sempre, assim como é agora neste momento. O que aconteceu no ano passado, no mês de novembro, no dia 22 de novembro, está sempre acontecendo, para sempre e para sempre no tempo. Está sempre acontecendo, tudo no mundo está acontecendo neste nível. Então sua hora está sempre aqui, mas minha hora ainda não chegou. Ele está falando de um mundo totalmente diferente, com um uso diferente de poder, criatividade diferente,
onde o homem é levantado deste mundo de recorrência e ele entra naquele mundo que é criativo, um com Deus. Mas quem o entende? Se você não escorregou no tempo e viu que não passou, que o presente não está retrocedendo para o passado, este presente está avançando para o futuro já passou. É uma roda. Você está apenas encontrando fenômenos que já são antigos e, portanto, seu tempo está sempre aqui, mas meu tempo ainda não chegou. Então ele repete e usa um pouco diferente, e ele disse, ainda não chegou totalmente. Ele sabe que está se mudando para um mundo totalmente diferente, porque teve as experiências preditas nas Escrituras. E assim, tudo isso foi predito, o nascimento, o despertar, o descendente, a descoberta da paternidade, a subida, a pomba. Todos esses são os sinais de sua partida deste tempo. Então, quando Paulo fez a declaração de que chegou a hora da minha partida, combati o bom combate e terminei a carreira, guardei a fé. Doravante me está guardada a coroa da justiça, ele sabia pelas experiências em si mesmo. 2 Timóteo 4, versículo 7. Pois ele disse em sua confissão no livro de Gálatas, quando aprouve a Deus revelar seu Filho em mim, não consultei carne e sangue. Gálatas 1, versículo 16. Agradou a Deus. Que declaração! O que agrada a Deus? Se você ler a Bíblia com atenção, apenas uma coisa neste mundo desagrada. Você lê isso no capítulo 11 do livro de Hebreus. Sem fé é impossível agradá-lo. Versículo 6. Então você não pode agradar a Deus por nenhum ato seu se não for um ato de fé. Então, me desafie, me traga desafios. De que outra forma posso crescer? Tenha confiança em mim, na minha capacidade de criar, e me traga um desafio, algo grande, algo fantástico. De que outra forma posso criar? Portanto, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando ele disse, e quando aprouve a Deus revelar seu Filho em mim, não consultei carne e sangue, ele confessa que o Filho foi revelado nele e ele viu o mistério. Então ele pediu a todos os que o ouviam que o considerassem um dispenseiro dos mistérios de Deus, pois todos despertaram nele. Então esta noite, por favor, Deus, como você agradaria a Deus? Pegue o sonho mais fantástico que ainda não foi realizado, que parece impossível, e então acredite em Deus. Assuma que você percebeu isso e considere-o confiável. Desafie Deus a usar seu talento criativo para criar esse sonho em seu mundo para que você o experimente. É assim que você agrada a Deus. Assim, quando agradou a Deus, e assim pela fé um dia ele tirará o véu e o rasgará, e então desvende dentro de você a série de experiências místicas que irá revelar a você quem você realmente é. Pois quando é revelado ele está apenas se revelando. Ele chegou ao fim de seu poder criativo, o que pretendia quando se contraiu e se tornou você. Então ele te usa, te coloca em todas as fornalhas do mundo, porque você e ele são um, você é a contração dele. Então, quando isso chega ao fim, você desperta como Deus. Todos eventualmente despertarão como Deus. Então aqui, vamos pegar o que os outros nos deram, em sua generosidade, usá-lo. Minha amiga foi suficientemente sábia, generosa e modesta consigo mesma para dizer, enquanto contava a história, que se deu conta de que nunca havia tentado fazer isso. Lembro-me quando, e no entanto, no exato momento em que ela tentou, os telefonemas, e ela está recebendo $50 em vez de 10. E, portanto, não apenas ouça, coloque-o à prova. Esse cara que escreveu e conseguiu tudo o que queria, uma boa aceitação e um sentimento de que o homem gostou, e depois jogou no cinzeiro. Isso não foi bom o suficiente. E então ele aceitou um desafio, e em uma hora a coisa toda inflamou sua mente e então ele foi elevado do estado passivo para o estado ativo. E tudo aconteceu em uma hora. Eu sei que no meu próprio caso, eu trouxe de volta um manuscrito tão grosso de Barbados, 1946, e enquanto estava no mar essa visão aconteceu. Aqui foi levantado e vi este fantástico mar de humanidade,
e quando passei por eles todos foram transformados de seus estados desagradáveis para os estados mais perfeitos e belos imagináveis. Peguei meu manuscrito, rasguei e joguei fora. Nem o trouxe de volta comigo, e trabalhei nele por meses. Passei 5 meses em Barbados. E assim, trabalhei neste manuscrito e o trouxe de volta, pensando que teria um bom manuscrito para minha editora. Depois dessa experiência, peguei aquele manuscrito e joguei-o ao mar, não resgatei uma página dele. E então, em 1 hora, claro, não é uma coisa longa, é um pequeno panfleto, mas em 1 hora a coisa toda se derramou em mim. Sentei-me e escrevi tudo em 1 hora e depois enviei e foi publicado. Só veio tão rápido. Eu não poderia ter ido para a imprensa com o que eu trouxe de volta depois de 5 meses de trabalho de parto. Essa coisa toda veio como fogo, e tinha que ser isso. Apenas uma coisinha chamada busca, mas derramou. E se você perguntar à minha esposa o que ela acha de todos os meus livros, o primeiro que ela escolheria é a busca, porque veio assim. A mesma coisa é verdade de Sua Fé é Sua Fortuna. Cuidei de um médico, ele era um viciado em drogas, um cirurgião brilhante, e me disse que quando estava sob efeito de drogas ele fez sua melhor cirurgia. Por 7 anos ele teve este fantástico hospital privado com cerca de 1 dúzia de médicos sob sua supervisão. Então ele pegou a agulha e se tornou vítima de sua própria prática. E eu o levei. Porque ele era um médico muito proeminente, eles me permitiram fazer o que eu pudesse com ele. Então, com o consentimento do chefe da quadrilha de drogas de Nova York, ou seja, o departamento de polícia, eles me permitiram levá-lo para um hotel. Então eu fiz, e o levei lá por 2 semanas. Ele estava completamente louco. Se você o deixar por um segundo, ele está no corredor, na rua, e nós estamos no 20º andar. Então, neste dia, olhando para ele, apenas olhando para ele, porque ele estava na cama. Eu não sabia o que ele faria no segundo seguinte. Aqui estou eu com meus papéis e lápis amarelos e escrevi Sua Fé é Sua Fortuna. Saiu em questão, eu diria, 48 horas, a coisa toda, falando por dentro. A voz está falando e ditando, e tudo está sendo ditado, e saiu assim. Então Sua Fé é Sua Fortuna é simplesmente do fundo, eu só coloco no chão. Eu não estava inventando, simplesmente derramou, a coisa toda derramou. Quando peguei o manuscrito e entreguei ao meu camarada para corrigi-lo, não havia praticamente nada que ele tivesse a ver com isso, simplesmente derramou. Tudo porque aceitei o desafio de cuidar de um amigo que era um drogado demônio. Scott era um homem maravilhoso, grandalhão, mas simplesmente se tornou vítima de sua própria prática. Então eu observei, e enquanto eu estou olhando para ele ficando cada vez mais sonolento, porque dia após dia você simplesmente não consegue dormir, e então, de repente, essa coisa começou a sair de mim. E eu podia ouvir as palavras nas profundezas da minha alma, ditando, algo dentro falando. Eu simplesmente escrevi o que eles estavam me dizendo. E Sua Fé é Sua Fortuna, veio dessa forma, e a busca veio, depois de 5 meses de trabalho em um grande manuscrito, que descartei. Então, meu amigo está compartilhando isso conosco esta noite, alimente-me desafios. De que outra forma posso crescer? Então esta noite você aceita um desafio enquanto entramos no silêncio. Aceite o desafio mais maravilhoso, em seguida, mantenha a confiança de Deus. Agora vamos.